Olá, você está em mais um podcast Conversa com Luana Ribeiro e hoje nós vamos tratar de um assunto muito importante para a saúde das crianças e adolescentes. Nossa convidada de hoje é a doutora Marcele Neres Sá, que ela é pediatra e especialista em obesidade. Além de ser uma profissional muito qualificada, competente, ela é lindíssima, Obrigada. Maravilhosa. E a doutora Marcele, ela tem inclusive acompanhado os meus filhos, apesar que o João já está com 14 anos, já está entrando numa fase aí quase que adulta, mas ainda adolescente. E vamos falar com a doutora Marcele sobre obesidade na infância e na adolescência. Bem-vinda ao nosso podcast. Obrigada, Se apresente aí, fale um pouco da sua história. Tem pós-graduação em Miami, qualificadíssima. Conta pra gente. Fez um curso no Albert Einstein. Conte aí pra gente. Então, eu sou pediatra, né? E fiz essa especialização lá no Einstein, em São Paulo, só que é de emergências pediátricas. E sou especialista em tratamento de obesidade pela Sociedade Brasileira de Pediatria. Pois é, maravilhosa. E aí, me conta como é que as crianças e os adolescentes estão se comportando com a alimentação. Porque hoje, quando a gente fala de alimentação saudável, a gente está falando de saúde, de qualidade de vida, né? Então, hoje é uma tendência natural que as pessoas tenham uma alimentação mais saudável. Mas o mundo moderno, dinâmico, a gente não foge das comidas industrializadas, dos sanduíches, das coisas que tem muito sódio, por exemplo, miojo, que a criançada adora, bolacha recheada, sanduíches aí dessas redes de fast food, tipo McDonald's. E aí, me conta, vamos falar sobre isso. Então, a obesidade na infância, ela tem aumentado devido ao comportamento mesmo da sociedade nos últimos dias, nos últimos anos, né? Por exemplo, na nossa época, era muito mais difícil você ter acesso ao McDonald's, a sanduíche, não era tão facilitado, ao biscoito recheado, ao refrigerante, era algo que era mais limitado. Hoje vende-se nas escolas, a criança ela leva para comprar o dinheiro, então assim, não tem um controle sobre isso. E cada vez mais essas crianças, elas estão acostumadas a comer coisas farináceas, coisas industrializadas, bebidas açucaradas, como refrigerante, suco de pacote, aqueles sucos de caixinha, e deixando o natural de lado. Então, isso tem impactado totalmente no peso dessas crianças, que gera obesidade. E essa obesidade impacta na vida dessa criança, porque em pesquisas, o que foi observado? Que de 10 crianças que têm obesidade na infância, 8 dessas crianças serão adultos obesos. Então, não tem aquela coisa assim, é bonitinho, é gordinho, porque está lá criança e depois emagrece. Não, a grande maioria continua com os mesmos hábitos alimentares e esses hábitos perdurarão a vida toda. E aí fica mais difícil aquela criança que vira o adolescente, que sofre bullying na escola porque tem obesidade, que não consegue jogar direito, que as crianças ficam falando nomes impróprios, chamando, que começa a ter problemas psicológicos. Depois eu vou contar até um pouco como que eu cheguei a essa parte da obesidade. Porque eu trabalhava com pediatria geral, né? E como que eu fui entrando nesse caminho da obesidade e que eu vi que realmente precisava-se de pediatras para orientar esses pais em relação a essas crianças que estavam obesas. E essas crianças, elas chegam à fase adulta com problemas psicológicos, de autoestima, problemas de saúde, como diabetes, depressão, problemas ortopédicos, porque dói o tornozelo, dói o joelho, dói o quadril. Então, assim, desenvolve vários problemas cardiovasculares, né, que são do coração. Algumas neurodiversidades, elas podem ter uma tendência aí de tratar mudando a alimentação. Uhum. E isso ainda está em análise científica, né? Você acha que a alimentação, então, está ligado também a questões comportamentais, a questões, por exemplo, hiperatividade, autismo? Você acha que uma boa alimentação pode melhorar a qualidade de vida de neurodivergentes?
Com certeza. Tanto é que hoje se estuda-se muito sobre alimentação na psiquiatria. Que essas doenças da neurodiversidade, os transtornos globais do desenvolvimento, por exemplo, o TDAH, elas são doenças que têm viés psiquiátrico, certo? E muito da alimentação podem estar correlacionado, mas não que é a causa daquilo, não se correlaciona-se ainda com isso, mas que a criança, por exemplo, com TDAH, que ela consome muito açúcar, ela muda totalmente a sua microbiota do intestino e isso acaba aumentando a irritabilidade dessa criança, piorando a concentração dessa criança, então impacta totalmente nisso. E tem sempre aquela questão que, assim, hoje está muito se falado da desbiose intestinal, né? Que são essas alterações das bactérias intestinais da gente. E o que é influenciado? Pela nossa alimentação. A nossa alimentação, o nosso intestino, ele é o nosso segundo cérebro. Então, tudo começa ali no intestino. O que o intestino absorve, ele leva para o nosso cérebro, que é a energia, os nutrientes. Então, tudo que passa pelo intestino vai impactar diretamente nas nossas ações neuronais. Eu acredito, e pelos estudos que vêm se desenvolvendo nos últimos tempos, que a alimentação ela está diretamente ligada com isso. E o que é que... isso não é uma coisa científica, é uma observação que eu fiz. Depois que aqui no Brasil começou-se a usar transgênicos, alimentos transgênicos, pela necessidade da população de uma grande quantidade de alimento, a gente vem percebendo que se aumentou também o número de doenças psiquiátricas, aumentou o número de doença celíaca, que é da alergia ao glúten, que impactou diretamente na saúde das pessoas. Inclusive, você está falando aí sobre celíacos. Eu vi um estudo onde a pessoa que fica 3 meses sem glúten, ela pode ficar celíaco para o resto da vida. Já há estudos científicos. Então, assim, é também uma questão que não tem uma certeza absoluta na ciência, né? Porque se você tira o glúten por mais de 3 meses, você pode ficar celíaco. Então, se você não é celíaco, pode se transformar. Celíaco, gente, é intolerante a glúten, tá? É quem não se dá bem com glúten. É, o alérgico. Porque, assim, a doença celíaca, existe aquela pessoa que tem a sensibilidade ao glúten, que é... eu como muito glúten. Glúten é o quê? O que vem dali na farinha, no trigo, né? No alimento, pão, biscoito, bolacha, tem glúten. E quando a pessoa come, existe uma pessoa que tem uma sensibilidade. Ela sente um estufamento, sente mais gases, mas não causa tantas alterações. E existe a alergia, que é uma reação imunológica do nosso organismo. A pessoa que tem a doença celíaca, ela tem essa alergia ao glúten. Então, isso tem que realmente ser retirado, porque começa a desenvolver desnutrição, a absorção do intestino fica prejudicada, desenvolve vários outros fatores. E a sensibilidade ao glúten é que causa esse mal-estar. E assim, quando você deixa de comer o alimento que te fazia mal, você percebe o quê? O quanto aquilo te fazia mal. Aí o organismo fica inflamado. Exatamente, o organismo fica inflamado. E aí, tem muita criança que chega no seu consultório, muita adolescente com problemas com obesidade? Sim. E quais são os alimentos assim que são mais prejudiciais à saúde infantil, do adolescente? E isso também está diretamente ligado ao hábito da família, né? Totalmente. Porque eu evito em casa, claro que meus filhos comem doces, mas eu evito comprar doce, comprar miojo. Não digo que nunca comam o que não tem, porque eles não vivem só na minha casa, né? Inclusive lá em casa, final de semana, um dia na semana pode McDonald's, porque se dependesse deles seria todo dia. Todo dia, né? Coca-Cola. E aí, como é que são os casos aí que chegam no seu consultório? Olha só, é uma máxima que eu uso no consultório. Desembale menos e descasque mais. Então, aquela criança que chega com obesidade, eu não vou falar assim, vamos mudar tudo. Você vai comer agora um ovo pela manhã, uma colher de arroz, uma colher de feijão no almoço. Não é assim com criança, não funciona. É o que você falou. A alimentação é uma coisa que é cultural e vem da família. Que o pai, os avós passaram para os pais, que veio vindo e passa para os filhos. E hoje tem essa cultura também da alimentação rica em açúcar, né? O industrializado, que se compra porque é mais fácil. Quando a gente vamos lembrar lá da nossa época da evolução. Quando se tinha que o homem tinha que caçar, que ele achava
um abacate, vamos supor, na natureza, que tem gordura vegetal, que é muito importante, sais minerais, tem vitaminas. O que que ele via? Eu tenho o cérebro dele, eu tenho que comer tudo, porque eu não sei quando eu vou achar de novo um alimento. Que o gasto energético daquela pessoa era muito alto, porque ele tinha que estar procurando sempre comida. Ir atrás, correndo, subindo em coisas, tudo. Agora, existe uma facilidade, ou seja, compra-se mais fácil, porque só vai no supermercado e compra. Não tem um gasto energético muito alto e existe um déficit calórico. O que acontece? Não se gasta tanto energia, então come muito e gasta pouco. Na pandemia, o que aconteceu? As crianças ficaram muito em casa, então teve um aumento muito grande de obesidade. Porque elas ficavam muito tempo no computador, que eram as aulas, automaticamente, se você está ali ansioso, você quer ficar comendo na frente de uma tela e menos fazendo atividade, e não fazer tanta atividade física, porque tinha que ficar dentro de casa. E criou-se um costume, acostumou-se essas crianças assim. E hoje elas não querem fazer atividade física, ficam muito na tela, automaticamente comem muitas coisas ricas em gordura, que é mais fácil, né? E o nosso cérebro, ele realmente tende a querer a coisa que tem mais gordura, mais açúcar, porque no nosso organismo, intrinsecamente, o cérebro ele não sabe quando vai ter um outro alimento. Então, vai se comendo. E a indústria hoje, a indústria alimentícia, é uma indústria que é muito esperta, né? Ela coloca alimentos, lá naquele alimento, por exemplo, no miojo, tem um componente que chama umami, que se torna totalmente palatável para a criança. E quanto mais ela come, mais ela quer comer. E não é uma coisa assim, eu acho, específico de uma criança, não. Você pode perceber, a criança que come uma vez, ela quer comer sempre, vira meio que um vício, né? Por causa do umami, que é esse componente específico na fórmula, e esse que foi estudado. Componente é o quê? Um tempero? É um tempero. Que existe em várias outras coisas. Por exemplo, no ketchup tem também. Então, é algo que deixa muito mais palatável para a criança e para o adulto também. E ela tende a comer muito mais aquilo. Por exemplo, a criança, quando você dá, se ela acostumou com um alimento que é super palatável, com ingredientes como umami, que tendem a aumentar essa compulsão alimentar da criança, e você dá um morango, que é um alimento cítrico, né, que é mais ácido, que é mais azedo. Você acha que ela, entre um alimento assim e um morango, ela vai preferir um morango? Não vai, porque ela está acostumada com as papilas gustativas dela com hipersabores. E aí fica uma coisa sem graça. Aí o que essa criança vai querer? Uma fruta com leite condensado? Uma fruta com mel, para deixar hiperpalatável também, né? Então, se começa daí já, das escolhas dos alimentos. E os pais, eles têm grandes responsabilidades sobre isso, sobre a alimentação das crianças. Por quê? É o que eu sempre falo no consultório. A criança, ela não vai no supermercado. Ela compra o que você coloca dentro de casa. Que o adulto é que tem o dinheiro. Então, ela vai comer o que tem na casa dela. E o adulto se torna responsável devido a isso. E muitas vezes os pais chegam e querem que a criança coma super certo, sendo que eles também não comem certo. Aí é uma mudança de hábito na casa inteira. Não é só só a criança que tem que mudar. Porque se tiver, ela vai comer o errado. Então, como que se inicia uma reeducação alimentar? Tirando o que tem em casa, que é hipercalórico, que tem muito açúcar, os industrializados, e colocando mais alimentação natural. Então, o principal vilão aí seria o açúcar? Sim. E o carboidrato, por exemplo? Porque a gente falou do miojo. Mas além do miojo, nós temos um macarrão natural. Há uma diferença muito grande. Tipo, o macarrão natural é muito mais sadio do que o miojo. O macarrão, ele é trigo, né? Mas assim, entre o macarrão e o miojo ele é um alimento que ele, para ser tão rápido o cozimento, ele é frito. Então, aquele macarrão é frito. Muitas pessoas não sabem. Inclusive, elas chegam assim, eu tiro aquele tempero, eu corto tomate, cebola e tudo, e deixo só o macarrão e dou pro meu filho. O miojo, no caso. O miojo, sem o temperinho. Mas, aquele macarrão para cozinhar em 3 minutos, ele foi frito lá na indústria. Ele entrou num banho de gordura, o pré-cozimento, para ficar mais fácil. Para gerar 3 minutos ali e ficar prontinho uma refeição. E aí você come ele não tem gosto de nada, ele é horrível. Aí vem com temperinho, que tem umami,
E aí fica aquele sabor explosivo para a criança. Aí ela oferece aquilo para ela. Tem criança que come aquilo todos os dias. Miojo, eu falo, miojo não é nem alimento. Aquilo ali é péssimo, é um mal assim enorme. É ruim, mas é bom. Quem nunca? Sim, e eu falo porque eu comia miojo. E eu gostava muito. Só que quando eu comecei a ter essa percepção do mal que faz, e é uma coisa, você come hoje, aí tá lá guardadinho. Hoje eu tô com tanta preguiça de fazer alguma coisa, vou comer um miojo. Aí amanhã de novo, vou comer outro. E assim você vai comendo alimento frito, que não tem nutriente nenhum, que você não tá oferecendo nada de nutriente pro seu filho. É só carboidrato que vai acumular como gordura. Então, um macarrãozinho é mais saudável, com aquele Com molhinho que você faz em casa. Totalmente. E a questão assim, como que as crianças conseguem, e os adolescentes, que são duas fases assim bem delicadas, quando na infância e na adolescência, como é que consegue mudar os hábitos alimentares dessas crianças? Porque como tem esse mame aí, as pessoas são condicionadas. Por exemplo, eu já vi nas suas redes sociais você falando do Mucilon, Sim. Que usa para crianças pequenas, numa fase bem infantil. E aí, como é que faz para mudar esses hábitos e ter uma vida mais saudável? Porque não é fácil. Hoje, graças a Deus, a gente está na era da informação. Então, nós sabemos hoje o que é muito prejudicial. Se mudou muito. Tudo começa desde a introdução alimentar da criança, lá no 6º mês. Na verdade, tudo começa desde a concepção dessa criança. Que é ali quando a mãe ela se prepara para engravidar. Então, ela já tem que estar com uma alimentação muito boa, né, com menos industrializados possíveis. Quando essa mãe, durante a gestação, ela mantém o peso dela, porque tudo que ela come na gestação impacta diretamente se a criança vai ter obesidade ou não no futuro. Gente, interessantíssimo. E aí, como é que fazemos essas crianças? Tá. Aos 6 meses, tudo começa na introdução alimentar. Se você começa a introduzir para a criança, porque ela não conhece nada de sabor, ela não conhece o açúcar aos 6 meses de idade. É o que você ofertar para ela, ela vai comer. Então, você começa a ofertar alimentos saudáveis, frutas, verduras, e ela vai conhecendo os alimentos. E aí, por volta de 1 ano e 7 meses, a criança começa a ter uma seletividade alimentar. E ela vai começar a conhecer outros tipos, porque ela está ali com um priminho, que come outra coisa, então ela vai começar a ter essa noção de outros alimentos. Mas se você não ofereceu o açúcar para ela, o mucilão, por exemplo, é só açúcar e trigo. Se você olhar lá no rótulo atrás, o nome é açúcar e trigo. O trigo é o principal. E é muito importante até a alimentação do leite materno, né? Totalmente. Até o 6º mês, pelo menos. Mês. O Ministério da Saúde recomenda 2 anos, né? Sim, até 2 anos. Mas até o 6º mês ele é primordial e fundamental até para o desenvolvimento da criança, com né? certeza. Sim, tem inúmeros benefícios que não tem nem como comparar, né? A questão da imunidade, da nutrição da criança faz muita diferença. E essa criança que está em aleitamento materno, ela vai aceitar uma introdução alimentar mais fácil, com os alimentos saudáveis. Se você não oferecer, por exemplo, o açúcar, porque a fórmula ela acaba sendo um pouco mais adocicadinha, né? O mucilon, quando dá a mamadeira, ele é açúcar. Então, automaticamente, a criança toma mucilon, ela não vai querer uma fruta, ela não vai querer verdura. E quando você só oferece frutas ali para ela, depois do aleitamento materno e verdura, ela vai acostumar com aquela alimentação. Quando chegar lá nos 2 anos, ela tem uma alimentação saudável, aquela criança que não quer tomar refrigerante porque ela acha ruim, não quer um açúcar. Eu acho assim meio polêmica essa questão, porque no meu caso, as crianças elas consumiam só alimentação saudável. Como eu amo cozinhar, Sim. eu pessoalmente fazia sopinha, amassava verdurinha, porque ele tem que saber o que é uma cenoura, uma beterraba, um chuchu, uma batatinha. Então, assim, para sentir o sabor do alimento, Sim. o brócolis. Mas acontece que, por exemplo, um dos meus filhos, ele falou, quero guananá. Eu não sabia nem que ele já tinha tomado refrigerante na vida. Então, assim, acontece que você acaba, no meio que você vive, ingerindo um doce, um refrigerante. Então, assim, no meu caso, eu evitei até onde eu pude. Mas, igual, por exemplo, as crianças, eu amamentei 1 ano e 2 meses,
e o outro eu amamentei 8 meses. Então, assim, eu tive muito cuidado e muito zelo com essa questão. Mas depois, quando crescem lá em casa, se deixar uma lata de leite ninho e de Toddy, eles comem uma lata de leite ninho com Toddy. Numa sentada, assim, uma coisa horrorosa. É o que é palatável, né? É o que a comida, Mas ela a gente é não socialização. tinha o hábito em casa. A comida é socialização. Então, assim, se você tá feliz, se você tá triste, normalmente gera uma compulsão alimentar e você vai descontar na comida, né? Se você tá feliz, você também vai querer comer para festejar. Então, a comida, ela é socialização. A criança com 2 anos... Comer. Exato. A criança com 2 anos, ela começa a socializar mais. Ela vai para a escolinha, ela tem amiguinhos, vai em festinha de aniversário. E lá tem esses alimentos. E você, os pais, realmente dificilmente têm controle depois disso. Quando eles provam que gostam, eles vão querer. Não é que a criança ela não tem que comer nunca. É isso que eu sempre falo. Porque os pais eles têm que ensinar o certo. E quando tiverem adulto, as crianças vão ter assim, a orientação do que é o correto. Né? E vão fazer as escolhas delas. Mas é ter o equilíbrio. Não quer dizer que essa criança ela vai no aniversário, ela não vai comer um doce, ela não vai comer um bolo recheado, um bolo de aniversário, não. O problema é ela comer todos os dias aquilo que vai fazer mal, né? Então, a alimentação, ela é socialização, é cultural, é festejar, realmente traz felicidade. Mas você tem que ter o equilíbrio diante disso. Então, a criança, ela precisa saber um pouco disso. Não é você ter, por exemplo, ele comeu um docinho no aniversário. Ele gostou, porque todo mundo gosta. Eu amo um brigadeiro. Mas ter aquilo todos os dias em casa, será que vai fazer bem? Né? Ele vai acostumar com aquilo. Automaticamente, se ele tem todos os dias em casa um doce, ele não vai querer comer arroz, feijão, carne. Não vai. Lá em casa a gente tem que esconder leite condensado, que eles abrem. É exatamente isso. E detonam-se Porque o mais palatável é o melhor. É sempre assim. E o açúcar, ele desperta na gente sentimento de felicidade. Graças a Deus eu não tenho essa felicidade na minha vida com açúcar. Eu não gosto de doce. Olha só, é raro. Poucas. É raro eu comer doce, açúcar. Sim. Tem até uma passagem muito interessante na minha vida, que é uma memória afetiva. Uhum. Na fazenda dos meus avós, tinha a garrafa grande para todo mundo e a menor, que é a garrafa proibida, que era só do meu avô, que era o café sem açúcar. Uhum. E, obviamente, que eu queria garrafa proibida. Então, gente, eu passava... como já estava evoluído nessa época. Eu passava, assim, o dia inteiro, assim, o tempo inteiro, vigiando para alguém sumir da cozinha para eu pegar o café da garrafa proibida. Então, desde criança, eu gosto de café sem açúcar. E interessante que meus filhos gostam de chá e café, que é um hábito que eu tenho na minha vida. Então, é um hábito, é cultural mesmo. Você trouxe de alguém da sua família, né? E adaptou e seus filhos estão levando de você. Eu não sei, assim, porque a convivência com meus avós era só nas férias, né? Eu nunca fui uma criança doceira. Mas aí eu cresci, aí eu virei um adulto que gosta muito de tomar um vinho, né? Vamos pular essa parte. Não, e você que gosta de cozinhar também? Amo também carboidrato. Gosto de cozinhar. Exatamente, a gente sempre tende a cozinhar aquele carboidrato, né? O açúcar que eu não consumo diretamente, eu tenho ele no carboidrato. Sim, consome indiretamente. Que é meu pecado. Que eu amo macarrão, arroz branquinho, soltinho, quentinho, fumegando, cheio de alho. Né? Que dá pra comer purinho. E quem não gosta? E aquela coisa, eu vejo muita gente falando, né? Nossa, se não tiver uma gordurinha no arroz, o arroz não é bom, não fica gostoso, não fica soltinho. E é do nosso cérebro mesmo, porque a gente tem que ter o acúmulo de energia. O cérebro tende a acumular energia. Então, nós tendemos a gostar de coisas mais cremosas, que tem mais gordura. Isso aí, o cérebro, ele entende como algo que sacia muito mais rápido. Então, você tende a comer coisas assim. O macarrão com queijo é muito mais palatável. Então, a gente tende a gostar de coisas mais com cremosidade, por causa da gordura. O molho vermelho. O molho. E aí, tem alguma medicação, para ajudar essas crianças e adolescentes no tratamento da obesidade ou não? Tem que ser assim, no sacrifício mesmo? O tratamento começa familiar, como eu falei. A gente não tem que fazer uma mudança drástica no início, até porque a criança ela não tem maturidade emocional para entender.
Eu sou a formiga mesmo, então eu tenho que me controlar muito. Por exemplo, se eu sento do lado de uma caixa de bis, ou eu falo, eu vou comer 3, 2 e deixo de lado, mas se eu sentar e fazer o que eu quero, eu como a caixa inteira, porque é compulsivo aquilo. É um alimento que fica... Mas eu tenho maturidade para isso. A criança e o adolescente, eles não têm isso desenvolvido no cérebro. Então, isso parte dos pais. Aí já começa. Os pais têm que fazer essa reeducação em casa. Essa é a base do tratamento. O tratamento psicológico é muito importante também, para conseguir auxiliar, porque muitas vezes a obesidade está totalmente relacionada com o fator psicológico daquela criança. Algo que ela pode estar passando na vida dela. E aí a gente começa com esse tratamento. Tem a parte nutritiva, né? Que é retirar os alimentos industrializados e fazer o equilíbrio. Porque você não vai tirar um bolo de aniversário de uma criança, sendo que ela vai no aniversário do melhor amiguinho dela. É manter o equilíbrio. Eu falo de uma história que eu tenho uma paciente que ela estava depressiva, né? Tem obesidade, depressão. Inclusive, foi essa paciente que me fez chegar à obesidade. Você falou que ia contar a história, como chegou lá. Como que foi? Foi uma paciente que ela teve tentativa... o irmão dela era meu paciente, ela teve tentativa de suicídio. E devido a problemas psicológicos sofridos na escola em relação ao peso. Criança ou adolescente? Adolescente. Ela já era adolescente, com 14 anos. Então, ela teve essa tentativa de suicídio, chegou ao meu consultório. E logo depois da pandemia, e a mãe desesperada. O que eu faço? Tudo. Aí a gente começou a fazer todas as orientações com ela, o tratamento adequado dessa criança. E assim, aí um dia a mãe falou assim, nossa, mas a gente fez a parte nutritiva, que eu sempre oriento nutricionista, né? A gente conversa e tal, olha, vamos fazer uma coisa equilibrada, porque a criança não tem como você colocar aquela dieta restritiva, não existe isso. Até porque eles estão em fase de crescimento. O que é uma doença hipocalórica para você, que normalmente se passa a dieta para um adulto de 800 calorias por dia, 700, uma criança jamais pode ser feito isso, em hipótese nenhuma, porque o gasto calórico dela é muito alto durante o dia, né? Porque ela está em crescimento, pleno desenvolvimento. Então, uma dieta hipocalórica não existe para uma criança. E aí a gente começou com esse tratamento com ela. Durante esse tempo, teve o aniversário de uma amiga da escola. E aí ela queria ir nesse aniversário e a mãe, você não vai porque você vai comer. E a menina depressiva. Aí eu falei, ela conversou comigo, eu falei, não, você vai nesse aniversário, você vai sim. Porque é uma socialização, ela vai se sentir bem, ela vai trazer felicidade para ela. E é o equilíbrio. Ela ficar em casa ia fazer bem para ela? Jamais. Ela ir nesse aniversário, socializar com os colegas dela, de sala de aula, comer um brigadeiro, comer um bolo, trouxe muita felicidade para ela. E deu muito mais estímulo para ela continuar na dieta dela. Então, é muito importante também manter esse equilíbrio. E, claro, tem-se, em alguns casos, a gente tem todos os critérios que se utilizam para utilizar medicações. São medicações que são autorizadas pela Anvisa hoje, né? E medicações associadas, dependendo, por exemplo, a criança ela está com problema no joelho devido ao sobrepeso. A gente vai tratar aquele problema no joelho. Não é uma medicação para emagrecer, é uma medicação que vai tratar o problema no joelho dela. Mas automaticamente tem crianças que elas necessitam, porque o emagrecimento ele é um processo, principalmente para criança, não vai ser uma coisa do dia para a noite. Vai ser uma coisa que vai demorar. E aí nós temos que criar hábitos. Não é igual uma dieta de um adulto que, vou lá na academia, tomo um remédio e tal. Não, é uma coisa que é mais demorada, é um processo. E o tratamento medicamentoso, ele faz parte desse processo. Ele vai ser um auxílio para essa criança. Mas junto com isso, tem que ter a parte alimentar, a conscientização da alimentação e a atividade física. E como que é a atividade física para a criança? É ir para academia e tudo, igual adulto? Não, a gente vai para academia também, mas são coisas específicas, atividades específicas. E o principal é esporte. Porque eu preciso que essa criança ela se divirta fazendo alguma atividade física. Sinta prazer. Exatamente. Um futebol, uma dança. Exato. Futebol, dança, natação. É o que eles mais gostam, é natação. E perde muita caloria a natação. Tênis, beach tênis. Exato. Criança adora água, né? Uhum. As adolescentes, meninas, gostam muito de beach tênis. Muito mesmo.
É uma moda que tá assim, virou febre e é uma boa moda, né? É. Finalmente uma boa moda, né? Mas eu acho que assim, o mundo está virando uma tendência também. Eu estava lendo uma matéria recentemente que as crianças e os adolescentes de hoje serão os adultos que quase não consumirão álcool, que está virando uma geração que não gosta de bebida alcoólica, né? Inclusive, em uma outra matéria, eu vi que as vinícolas elas estão se especializando em vinhos e champanhes sem álcool. Olha que coisa boa. Porque é uma tendência, uma geração que não bebe, não gosta de álcool, Se preocupa mais com a saúde. se preocupa mais com a saúde. Ao mesmo tempo que tem a tendência dos fast foods, dos industrializados, também tem uma tendência de uma vida saudável, né? Sim. E a informação, né, que nós temos hoje, isso traz, porque muita gente, às vezes, tem uma vida que não é saudável e acha que é saudável. E com a informação, que chega muito mais fácil, elas começam a perceber que não é tão saudável a vida delas e vai buscando outras coisas. Mas a preocupação maior é porque o adolescente que ele está obeso, ele vai manter isso na fase adulta, em 80% dos casos. Por isso que a gente tem que criar os hábitos quando crianças, né? Esse hábito alimentar, esse hábito nutricional. E por exemplo, mas também tem as crianças que gostam de doce na infância e quando são adultos, o paladar não muda com o passar dos anos? E tem pesquisas que mostram que essa mudança de paladar, ela muda para o carboidrato. Porque o carboidrato traz essa saciedade. Que é meu caso. E traz essa felicidade, né? Então, muda-se mesmo. Então, mas muda por carboidrato. Você só troca o que é prejudicial, né? Uhum. Tem isso. E tem que ter essa preocupação, né? Igual você falou, às vezes a gente acha que está comendo saudável e não está, né? E não tá. E a informação, pessoas que se preocupam, elas começam a absorver essas informações e elas causam mudanças na vida delas, né? E ainda bem, eu vejo em Palmas que as pessoas são muito conscientizadas aqui em relação à saúde. Eu acredito que aqui é o maior número de ciclistas, eu acredito por proporção de população, eu acredito que aqui em Palmas do Brasil, as pessoas elas se preocupam muito em fazer uma atividade física, em ir no beach tennis, em fazer ciclismo, né? Você vê muito isso. E diferente de outras capitais, que a gente não percebe tanto. Eu acredito até porque a gente vive muito próximo à natureza. Eu acho que tá uma coisa também relacionada à outra, né? E o sol daqui. Eu sei que o sol é quente, mas o sol, ele dá vida, ele estimula você a sair de casa. A vitamina D. E aqui é um sol para cada um no Tocantins. Cada um tem seu próprio sol. Brilha já. O tocantinense já nasce iluminado. Brilhando. Mas o sol faz bem, né? Na medida certa. Sim, e muito, porque você acorda feliz, disposto. É diferente você quando acorda num dia nublado, você quer ficar em casa. Nossa, ia ser tão bom se eu pudesse ficar em casa, não pudesse trabalhar hoje. Quando acorda com aquele sol, dá até um estímulo para sair de casa. Nosso sol, nosso Tocantins é muito abençoado. E essas crianças e adolescentes que tratam a obesidade, então é um tratamento a longo prazo? Sim. A obesidade, ela é uma doença crônica. Então, por exemplo, eu sempre explico para os pais. Se uma pessoa tem pressão alta, ela pode desenvolver uma insuficiência cardíaca se ela não tratar essa pressão alta com medicação, né? Que é uma doença. Então, se ela está aqui tratando, está equilibrado. Quando ela para de tomar o remédio, a pressão sobe. A obesidade da mesma forma. E nem sempre você precisa manter porque o tratamento não é baseado só na medicação, graças a Deus. Mas é um tratamento que você precisa manter. E como que é esse tratamento? Na alimentação depois. Você faz todo o processo de emagrecimento, cria hábitos bons de esporte, de alimentação saudável e esses hábitos que vão manter no futuro. Porque aquela pessoa que tem problema com a alimentação, que é o controle de saciedade do nosso fome e saciedade do nosso organismo, ela vai ter esse problema de estar se controlando sempre. Só que quando adolescente ela não tem essa maturidade, mas quando adulta ela vai ter essa maturidade, essa consciência. A gente precisa criar isso lá na infância. Porque quando você não tem hábitos saudáveis desde a infância,
na vida adulta você provavelmente terá muito mais dificuldade para fazer uma mudança de vida, né? Totalmente. Nós carregamos muito isso da alimentação, porque a alimentação que a gente tem na nossa casa, né, dos nossos pais, nós levamos para nossa casa quando nós constituímos família. E o que eu sempre falo para os pais na introdução alimentar, comece a colocar coisas, eu tenho um folhetinho que eu entrego de vários alimentos que não são tão do cotidiano daqui, mas que é interessante ofertar para a criança, para começar a introduzir outros tipos de alimento que também não são comuns, que muitas vezes os pais não comem aquele alimento, não estão habituados, conhecem, mas não estão habituados. Na introdução dos filhos, eles começam a comprar e passam a ingerir também. Por exemplo, uma fruta que é muito saborosa e poucos, assim, não têm o hábito de comer aqui, né, na população, é o caqui. Tem sempre no supermercado, mas se você sempre perguntar, o que você deu para ele? Mamão, maçã, banana, que realmente é o que a gente mais consome. E aí eu coloco no folhetinho várias outras opções para se instituir ali na família esse tipo de alimentação. E o açúcar que contém nos alimentos? Ah, sim. Por exemplo, você falou do caqui. O caqui é uma fruta extremamente doce. Uhum. A melancia é uma fruta extremamente doce. E esse açúcar dos alimentos? É um açúcar saudável, né? Só que tudo na vida da gente é equilíbrio. Então, você não vai comer uma melancia inteira. Nem 10 caqui. Nem 10 caqui. Mas, se você comer, por exemplo, um caqui, é melhor do que um biscoito recheado. Um biscoito recheado, ele tem 1 colher de açúcar. Se seu filho, por exemplo, come 5 biscoitos recheados, ele está comendo 5 colheres de açúcar, o equivalente a 5 colheres de açúcar. A gente não tem essa noção. E tem criança que, no lanche da tarde, come um pacote de biscoito recheado, que eu acredito que tem uns 10. E Coca-Cola? São 10 colheres de açúcar. E Coca-Cola? A Coca-Cola são 7,5, a latinha, 7,5 colheres de açúcar numa latinha. Aí tá, num lanche ela vai tomar? Tá, ok. Um lanche uma vez na semana, ok. Mas todos os dias, entendeu? A Coca-Cola zero fica naquele limbo, né? Que as pessoas... mas é zero, não tem açúcar. Mas ela tem... Sódio. O refrigerante, ele não é um alimento. Ele é um produto alimentício. Além dos conservantes que ele tem, que fazem mal pra gente. Do açúcar, que mesmo zero é o aspartame. Tem pesquisas que mostram que o aspartame, ele causa câncer. Então, a longo prazo, as pessoas vão tomando. Aí, muitas vezes, eu conheço pessoas assim, quando tinha-se uma grande quantidade de açúcar no refrigerante, eu vou tomar pouco porque tem muito açúcar, vai dar celulite, parará. Quando agora saiu a zero, sem açúcar e tal, a pessoa toma Coca-Cola todos os dias. Antes ela tomava uma vez na semana, agora ela toma todos os dias porque não tem açúcar. Só que, automaticamente, tem um aspartame, que pode levar ao câncer. Né? E aí tem-se muita essa questão do próprio adoçante. A gente tem o hábito de usar, porque vamos usar no café, não vou tomar sem açúcar, vou colocar um adoçante. A maioria das pessoas, o suco com adoçante. Mas eu uso esses adoçantes naturais. De tudo que foge do natural, não é benéfico pra gente. A gente tem que ter isso em mente. Por exemplo, o xilitol. Muita gente fala assim, mas eu tomo estévia. Não é natural. Mas eu tomo o xilitol, o eritrol, porque ele é natural, então ele é ótimo. Ok, ele é mais natural mesmo. Só que ele tem muito polióis, que você vai perceber, no dia que você tomar um suco com xilitol, vai dar 5 horas depois, seu intestino começa a ficar mais globoso, sabe? Você sente aquele mal-estar, começa a produzir mais gases. Então, tudo tem a parte que não é boa. E o açúcar da fruta não vai fazer isso em você, a não ser que você tenha uma intolerância à frutose. Entendeu? Lá em casa é uma polêmica. Minha garrafinha de suco sem açúcar e o da casa com açúcar. Porque senão eles não tomam. Uhum. Aí eu prefiro deixar com um pouco de açúcar o suco do que eles tomem refrigerante. Com certeza. E outra coisa, Luana... Mas também eu acho o seguinte, como você falou, tudo na vida é equilíbrio, né? Você colocar um pouco de açúcar também não é pecado, é? Não. E a criança, ela não vai tomar sem. Você vai tomar um suco de limão sem açúcar? Gente, de maracujá, de cajá? Maracujá. Não dá. Agora, não dá pra estar lá 2 dedos de açúcar no fundo do copo, né?
Mas então é o equilíbrio com açúcar branco. Eu vejo, uma criança, a mãe fez uma consulta comigo e tudo. Aí tá. Por acaso, dia seguinte a gente se encontrou no supermercado. Ah, ele toma todinho, mas lá uma vez ou outra e tal. Ok. Quando eu olhei o carrinho de supermercado dela... Carregado de todinho. Tinha um fardo de todinho. Ou seja, aquela criança, ela tomava no mínimo 2 todinhos por dia. A quantidade de açúcar que tem naquela... O todinho, ele é soro do leite, ele não é leite. Olha só o que você está dando pro seu filho. Soro do leite e açúcar. Tem uma grande quantidade de açúcar. Bem prejudicial. Muito. Então é isso, eu quero te agradecer. Muito obrigada. Obrigada. Nosso tempo já está se encerrando. Foi maravilhoso estar com você, essa médica maravilhosa, qualificadíssima e lindíssima. Obrigada, Ana. Obrigada aí pela sua disponibilidade. Tem mais alguma consideração, fazer algum recado que quer deixar para essa geração aí de crianças e adolescentes? Tenho, que eu acho que é muito importante. Eu quero falar para os pais, que os pais, eles precisam se conscientizar. Aqui hoje a cultura ainda é da criança gordinha como uma criança saudável. E quando essa criança começa a ter 10 anos, 12 anos, ela vai começar a sofrer bullying e ela não fala para os pais, ela sofre internamente e não vai falar. Então, quando os pais vão perceber, isso já está muito avançado. Como essa criança que chegou para mim com tentativa de suicídio. A mãe foi saber do quadro já avançado. Muito avançado. Então, eu queria assim... Eu peço aos pais, prestem muita atenção na alimentação dos seus filhos. Se você viu que essa criança está acima do peso, procure ajuda mesmo. A alimentação está diretamente ligada à saúde mental. Totalmente. Então, procure ajuda. É isso que tenham conscientização que a criança gordinha não é uma criança saudável, não é uma criança que está bem nutritivamente. Muitas crianças que estão obesas ou gordinhas, elas estão com anemia, com deficiências de minerais. Então, não acreditem que por ela estar gordinha, ela é uma criança saudável. E procurem informações de alimentação saudável, porque hoje a gente está na era da informação. Eu estou montando um site, e nesse site vai ter a calculadora de IMC infantil. Então, quem tiver dúvidas sobre isso... O índice de massa corporal. Que vai dar lá, se o seu filho está em sobrepeso, se ele está em obesidade, se ele está eutrófico, que é no peso normal, você coloca o peso, a altura, e a calculadora calcula para você e dá isso. Qual que é seu Instagram, doutora? O meu Instagram é doutora Marcele Neres, e tá lá, qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato, tá? É @doutora Marcele Neres, Marcele com Y. Muito obrigada. E essa foi mais uma conversa com Luana Ribeiro. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada. Vocês têm sido maravilhosos com a nossa audiência. Até a próxima. Beijo grande.